Bem-vindo à Escola Bíblica Virtual da Assembleia de Deus Anglo-Brasileira, em Londres. Lição de número 3, a ressurreição de Cristo. Nesta lição vamos refletir sobre o fato central do cristianismo, ou seja, a ressurreição de Jesus. Basta dizer que, conforme o raciocínio de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 até o 19, se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé é vã e o cristianismo em si mesmo não tem valor algum. Se Cristo não ressuscitou, não há nenhuma diferença entre ele e uma infinidade de outras figuras religiosas que, ao longo da história, clamaram para si títulos e posições sem evidências do que diziam. Se não houve ressurreição, então Jesus não foi verdadeiro ao dizer, por exemplo, em Mateus capítulo 17, versículo 23, Mateus capítulo 20, versículo 19, Lucas capítulo 9, versículo 22, que morreria e ao terceiro dia voltaria à vida. Tendo Jesus falhado com relação à sua promessa mais importante, toda a sua mensagem estaria debaixo de suspeita e não teria valor. Se a ressurreição não aconteceu, todos nós então permanecemos no pecado e seguimos à espera de uma solução para o problema da eternidade. No entanto, se Cristo realmente ressurgiu dos mortos, conforme nos afirma a palavra de Deus e o relato de testemunhas oculares da época, então este fato merece toda a nossa atenção. A lógica é simples. De acordo com 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos afirma que o salário, ou seja, a consequência do pecado, é a morte. Ora, que outra evidência inquestionável poderia existir de que Jesus cumprira a sua missão, se não vencer o que Paulo chama em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 26, o nosso último inimigo, ou seja, a morte. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, o apóstolo nos informa que Cristo Jesus, o qual destruiu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Paulo também nos diz que nos associamos com Cristo em sua morte para herdarmos a sua vitória sobre a morte através da sua ressurreição. Lê Romanos capítulo 6, versículos 5 até o 11. A Bíblia nos diz que Jesus, uma vez ressurreto, apareceu a muitas testemunhas diferentes, em lugares diferentes e momentos diferentes. É o que nos afirmam, por exemplo, Marcos capítulo 16, versículos 9 até o 11, Lucas capítulo 24, versículos 1 até o 7, diversos trechos nos 4 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, além de Atos capítulo 9, versículos 1 até o 9, capítulo 13, versículo 30, capítulo 17, versículo 18 e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 4 ao 8. Note que há também menções seculares acerca da ressurreição de Jesus em registros romanos e também nos escritos do historiador Flávio Josefo. Negar a ressurreição de Cristo tem sido uma árdua tarefa ao longo dos séculos, através de algumas dezenas de teorias, no mínimo curiosas. Algumas delas incluem, por exemplo, a hipótese de que Jesus não teria ressuscitado, mas que seu corpo haveria sido roubado. Veja, se foram seus inimigos que o roubaram, bastaria apresentar seu cadáver para provar que não houve ressurreição. Se, no entanto, foram seus discípulos que roubaram seu corpo, a pergunta que nos fazemos é: será que qualquer um de nós arriscaria sua vida e até morreria por algo que soubesse ser uma grande mentira? Como sabemos, a maioria dos apóstolos sofreu martírio em perseguições religiosas. Uma outra teoria dá conta de que teria havido uma alucinação por parte das testemunhas do Cristo ressurreto. Embora seja plausível no caso de um ou outro indivíduo, a palavra nos diz que Jesus foi visto por testemunhas em grupo, chegando a 500 pessoas em certa ocasião, como consta em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 6. Assim, o fato bem comprovado de que Jesus Cristo morreu na cruz do Monte Calvário e ressuscitou em corpo ao terceiro dia, nos leva a dar crédito à sua mensagem e crer que ele é de fato quem disse ser, o Filho de Deus, o Redentor que celebra a paz entre Deus e os homens. O túmulo vazio, que ainda hoje pode ser visitado em Jerusalém, nos dá testemunho de que a nossa fé em Jesus é segura e firme e nos convida a meditar sobre João capítulo 20, versículo 29, onde Jesus diz a Tomé: "Porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram." Deus te abençoe.